Canal da Saudade, Eli Correia Oficial. Mande a sua carta para eu também poder narrar a sua história. Mande para este e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou esperando a sua história. E quero pedir mais uma vez, deem aquele like. Ajude o nosso canal a ficar ainda mais forte. Já chegamos a 700 mil inscritos. Então, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E se inscreva também no nosso canal, tá bom? E quero lembrá-los de que toda segunda-feira, às 19 horas, o podcast do Eli Correia com grandes convidados aqui no canal YouTube. E no canal YouTube Eli Correia Oficial... Depois de morto, ele veio se despedir. Logo que mudamos do lugar denominado Casa Amarela, no Recife, para outro de nome Carpina, interior, de Pernambuco, que papai já não estava muito bem de saúde. Fraco, se sentindo muito cansado, às vezes vinha uma falta de ar terrível dele. E a gente vivia correndo para lá e para cá, atrás de pronto-socorro, hospitais, médicos, e sempre nos acompanhava a dona Nega, uma vizinha muito prestativa, que se colocava sempre à nossa disposição, fosse o horário que fosse. Meu pai, às vezes, precisava ficar internado por uns dias. Os médicos diziam que era necessário para ele se fortalecer um pouco. E foi numa dessas vezes dele precisar ficar uma semana internado, que no dia da visita, mamãe me levou com ela até o hospital de Limoeiro, a cidade mais próxima da nossa. E desta vez, infelizmente, o pai não estava nada bem mesmo. E nessas condições, não deixaram eu entrar. Só mamãe pôde subir até o quarto. Quando ela voltou da visita, ela estava com os olhos inchados, vermelhos de tanto que chorou. E muito triste me disse: filha, seu pai queria tanto te ver. Eu contei que você estava aqui, porém não pôde subir. Ele entendeu, mandou abraço e beijo para você, minha filha. E disse, quando eu estava saindo do quarto, que o maior presente seria te ver antes que... Antes que o que, mamãe? O maior presente para ele seria te ver antes que... Que o que, mamãe? Eu entendi tudo. Papai havia piorado muito. Não adiantava a mamãe querer esconder isso, pois ela também sentia que dessa vez, dificilmente, ele escaparia. Voltamos arrasadas para casa. E assim que chegamos, mamãe chamou a nossa tia Maria, irmã dela, para ficar com a gente por uns dias, pois os médicos lá do hospital queriam um acompanhante permanente, que ficasse ao lado dele dia e noite. E mamãe é que teria de fazer isso, praticamente morando lá no hospital. Tia Maria, então, para ajudar minha mãe, veio me buscar, para ela poder ficar me olhando na casa dela, e isso durante o tempo que fosse necessário. E passados uns dias, eis que numa sexta-feira, quem aparece na casa de tia Maria foi mamãe. Nós até nos assustamos. Ela deveria estar em companhia de papai, e agora chega assim em casa de sopetão. Mamãe estava muito abatida, triste, e chorando ela pede à irmã, a tia Maria, que arrumasse, ela se arrumasse, que ela me arrumasse, pois o paizinho já tinha ido para Deus. E ela queria que nós fôssemos no velório dar o último adeus a ele. Então, nessa época, se costumava velar o morto na sala da própria casa, e não em velórios, como hoje. E quando chegamos lá em casa, o corpo de papai já tinha sido trazido. E papai, ali deitado, tinha bastante gente rezando o terço, dizendo que papai, na verdade, tinha descansado. E eu ali firme do lado de mamãe, do lado da minha tia, muito sentida com aquilo.
Já o meu irmão, pequeno ainda, quase não ficava na sala. Ele dizia que tinha medo. Tia Maria sempre trazendo café para servir as pessoas, pois muitos iam passar a noite toda velando o corpo de papai. Me lembro que eu ouvia gente falando bem baixinho um pro outro que o pai tinha ido embora sem se despedir dos filhos. E olha, pelo que eu sei, pelo que eu soube, ele morreu com essa vontade, com esse desejo de se despedir dos filhos. Então, que o pessoal de casa se preparasse, porque como os antigos diziam, antes da missa de 7º dia, com toda certeza, ele voltaria para se despedir dos filhos. Que a alma dele não teria paz enquanto ele não se despedisse dos filhos. E eu, ouvindo aquilo, me agarrei em mamãe, contei o que eu tinha escutado. Mamãe, para não me impressionar ainda mais, já foi me dizendo que era para eu mudar de lugar, sair lá de perto dessas mulheres, que eu fosse me sentar longe daquelas velhas, segundo ela, atrasadas, de tempos antigos, que não têm o que fazer na vida e ficam inventando coisas para colocar medo nos outros. Rapidamente eu me levantei de onde estava e fui ficar do outro lado do velório. Mas era olhar para aquelas mulheres e eu ficava toda arrepiada, porque eu me lembrava do que elas cochichavam, do que elas diziam, que o morto viria, olha, na semana da missa de 7º dia se despedir dos filhos. Você pode crer, ele morreu com vontade, segundo eu soube, ele morreu com vontade de se despedir, não se despediu e vai voltar para se despedir. Bom, a verdade então era que eu ficava toda arrepiada, porque eu via elas cochichando, eu já até imaginava o que elas estavam falando. Até uma certa hora eu aguentei. Quando então o cansaço, o sono começou a me vencer. Mamãe pediu para que tia Maria fosse me colocar na cama para eu deitar, para eu dormir, já que o meu outro irmão estava dormindo também. Só que pedi para tia, tudo bem, mas não apaga a luz, tia. Não apaga a luz. Eu estava com medo do escuro, então eu pedi para minha tia, eu vou ficar aqui na cama, mas não apaga a luz. Imagine eu no quarto sozinha. Meu irmãozinho já estava dormindo. E sabendo que o meu pai estava na sala, dentro de um caixão, sendo velado. E se acontecesse aquilo que aquelas mulheres, que aquelas velhas falaram? Ou seja, ele aparecer para se despedir de mim. Ele aparecer para se despedir de nós. Tudo bem que era o nosso pai, não ia nos fazer mal algum, mas de qualquer jeito ele já estava morto, no caixão, sendo velado. Imagine ele aparecer para se despedir. A tia entendeu então o meu medo, deixou a luz acesa e a porta do quarto aberta, conforme eu também pedi. No dia seguinte, o sepultamento, muito choro, desespero. Tia Maria, vendo do jeito que estávamos, queria que nós ficássemos por uns dias em sua casa, que mamãe trancasse a casa, a nossa casa, e viéssemos para a casa dela, da tia. Só que mamãe agradeceu, mas não quis. Ela não quis. Aquela casa foi comprada com muito sacrifício. Ele tinha dado um duro danado para nos dar um teto. E se saíssemos de lá agora que ele morreu, seria um tipo de desfeita para o meu pai falecido. Só meu irmão, o pequeno, quis ir com ela, com tia Maria. Ele tinha muito medo do pai aparecer para a gente na casa. Ele tinha medo, morria de medo do pai aparecer. Ficou então eu e mamãe, uma fazendo companhia para a outra. E sentíamos uma falta muito grande de papai. Um homem bom, trabalhador, honesto. Mamãe já havia marcado a missa de 7º dia. E eu então ficava preocupada. Até a missa de 7º dia, papai iria voltar. Pelo menos era o que as mulheres estavam dizendo, disseram naquele velório, no velório de papai. E a igreja ficou cheia, porque chegou a missa de 7º dia. A igreja ficou cheia de gente conhecida, gente que gostava de papai. Missa realizada, missa terminada.
Cada um que volta para sua casa, missa de 7º dia. Meu irmãozinho ainda quis ficar mais uns dias na casa da tia Maria. E mamãe deixou. Seria bom para ele, até ele esquecer um pouco, do trauma de ver papai num caixão, de ver todo mundo em volta chorando, o sepultamento. E nesse mesmo dia, da missa de 7º dia, fomos dormir mais cedo, depois da missa. Meu irmão, minha tia levou, eu fiquei com mamãe. Eu e mamãe fomos nos deitar. Exatamente no dia do 7º dia, a missa já tinha acontecido, estávamos bem cansadas. Dali mais ou menos 1h30, eu senti muita sede. Me levantei e ainda perguntei para a mamãe se ela queria um copo d'água também. E ela me pediu que trouxesse um copo com água para ela. No que eu entrei na cozinha, eu ouvi um barulho estranho. Vinha de uns blocos que estavam empilhados do lado de fora, rente à janela da cozinha. Eram blocos que papai havia comprado para aumentar a cozinha para a mamãe. Os blocos estavam ali e ele estava planejando aumentar o tamanho da cozinha. E não houve tempo dele mexer nessa construção. Ele se foi antes disso, infelizmente. Mas os blocos estavam ali. E foi ali, naqueles blocos, que eu comecei a ouvir uns barulhos. Acendi a luz da cozinha e o barulho continuava. E eu me assustei e gritei por mamãe. E falei do barulho que vinha daqueles blocos. Mamãe se assustou com o meu grito e veio correndo para ver o que era, para ver o que estava acontecendo. E quando ela chegou na cozinha, eu contei o que tinha se passado, sobre o barulho que eu tinha ouvido ali nos blocos, os blocos que papai havia comprado para aumentar o tamanho da cozinha. E mamãe pediu que eu me acalmasse. Fique calma, filha, deve ser barulho, sei lá, de algum rato, de algum bichinho que apareceu e cruzou aí no meio dos blocos, sabe? Eu fiquei então olhando para os blocos, assustada, bebemos água e voltamos para o quarto. Eu estava ainda um pouco assustada com aquilo. Não poderia ser, na minha opinião, rato nenhum, porque rato não geme. E junto com os barulhos nos blocos, eu ouvi um gemido que parecia de papai. Sabe quando o papai estava sofrendo aquelas dores? A mamãe que corria para internar ele no hospital, sabe, então, no pronto-socorro. Então, se fosse rato, não haveria gemido. Eu estava muito assustada. Eu estava muito assustada mesmo. E agora, no meu quarto, já pronta, deitada, pronta para dormir, de repente, de novo um barulho. Só que o barulho agora é no forro da casa, como se alguém estivesse andando no forro da casa. Eu só sei que eu pulei da cama, acendi a luz e o barulho continuou, como se alguém andasse no forro da casa. Eu estava muito assustada, mas dessa vez eu resolvi não acordar mamãe. Não acordar mamãe, porque mamãe cansada, sofrendo, eu vou acordar mais uma vez. Apaguei a luz, me deitei e foi então que finalmente adormeci. Aquele barulho em cima de uma pessoa andando meio que parou e eu me acalmei. De verdade, não foi uma noite tranquila para mim, porque depois que eu dormi, eu comecei a sonhar, e sonhos agitados. Primeiro, eu vi um vulto de alguém, assim grande, usando chapéu. Não era muito nítido o meu sonho, mas no meu sonho o vulto foi tomando forma, e foi então que eu vi nitidamente que se tratava de meu pai. Ele não estava muito próximo, mas tentava caminhar em minha direção com dificuldade. Era a mesma dificuldade que ele sentia, porque ele estava doente. E aquela confusão. Como poderia ser o meu pai se ele estava morto? Será que aquelas mulheres tinham razão? Era a noite em que tinha já acontecido a missa de 7º dia. E as mulheres lá no velório disseram: olha, durante a semana da missa de 7º dia ele vai voltar. Ele vai voltar. E será que ele voltou? Será que é ele?
Só que era ele sim, me olhando com um olhar muito triste, aquele mesmo olhar dele doente, na cama, no hospital. Eu queria gritar, mas a minha voz não saía, tamanho o medo que eu sentia. E também eu queria fugir de perto dele, mas não conseguia me mexer. E ele, nesse momento, caminhava com dificuldade ao meu lado. E o meu susto foi ainda maior quando eu ouvi aquela tosse seca que papai tinha. Tosse seca, aquela tosse cansada e aquela voz com dificuldade me pedindo que eu não tivesse medo. Ele não estava ali para me fazer mal ou me assustar. Ele veio apenas para se despedir, porque ele havia falecido sem me ver pela última vez. Então ele estava ali só para se despedir e dar a bênção dele. Ele não tinha muito tempo para ficar ali, mas queria que eu desse um recado para a mamãe, que ela não vendesse a nossa casa e que fosse buscar o meu irmão na casa da nossa tia, pois ele queria que ficássemos todos juntos, sempre juntos. Nesse momento, meu pai deu então a sua bênção e disse que agora sim, que havia se despedindo de mim, coisa que ele não tinha conseguido fazer, que era se despedir de mim, agora sim, ele ia descansar em paz. Eu só me lembro que nessa hora, eu acordei aos gritos: mãe, 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 mãe. Mamãe acordou assim, sabe, assustada, e eu chorando, e eu gritando: papai, papai vem se despedir de mim, papai vem se despedir de mim, virando para lá, virando para cá na cama, e ela queria saber o que está acontecendo, minha filha. Papai vem se despedir de mim, papai se despediu. Foi aí que eu disse que o pai esteve em casa, veio se despedir, que não era para ela vender a casa, e que ela fosse buscar o meu irmãozinho na casa da minha tia, pois ele queria que nós ficássemos todos juntos. Para a mamãe, aquilo foi um choque. Ela percebeu que algo muito estranho realmente havia acontecido. De fato, mamãe estava com um negócio engatilhado para a venda da casa. Como eu poderia saber disso? Somente papai, que realmente deve ter aparecido. Ela não havia me contado nada, como não havia dito nada a ninguém, nem para mim, nem para ninguém da família. Só poderia ter sido realmente a alma de papai que estava perturbada com esse negócio que ela iria fazer. Eu e mamãe ficamos muito agitadas e tivemos que até tomar água com açúcar, chá de erva cidreira, tudo para a gente se acalmar um pouco. Mamãe agora tinha certeza, papai tinha vindo mesmo. Era só ela que sabia da venda da casa. Como é que eu falei para ela: não vende a casa, não vende a casa, e traz meu irmãozinho aqui para a gente ficar junto? Na manhã seguinte, assim que se levantou, quis que eu fosse com ela na casa da tia para buscar meu irmãozinho. A tia Maria, irmã da minha mãe, ainda queria saber o porquê. Queria que o menino ficasse lá mais uns dias. E foi quando mamãe contou o que tinha se passado naquela madrugada, logo depois da missa de 7º dia. A tia também ficou intrigada. Ela não sabia que mamãe estava com um negócio quase fechado com a propriedade, com a casa. E confirmou dizendo que se o marido apareceu no sonho da filha, era porque ele não estava em paz. E a irmã de mamãe, nessa hora, fez ela jurar que iria desfazer o negócio. E foi o que aconteceu. E foi o que mamãe fez. Então ela não pensaria mais em vender a nossa casa. Conforme o prometido, o negócio foi cancelado. Meu irmãozinho voltou para casa e passamos a morar juntos, todos juntos. Somos muito unidos, conforme papai queria. E sempre rezamos pela alma dele, para que ele tenha o descanso eterno. Mas o mais interessante aconteceu dias depois, quando naquela noite, um sonho leve, um sonho suave, como se papai flutuasse nas nuvens, eu sonhei com ele. E aí sim, ele em paz, ele feliz e dizendo: obrigado, minha filha. Agora sim, eu estou em paz. Agora sim,
eu descanso em paz. E falando isso, ele desapareceu entre as nuvens e nunca mais eu sonhei com meu pai. E tenho a certeza que ele descansa em paz. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Depois de morto, ele veio se despedir. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.